Mas, Júlio, o único que poderia entender o plano de jogo ali era o Bruno Henrique. Vale salientar, André e Renan, que ele está falando dos jogadores, eu vou falar das peças, mas a formação tática que ele está utilizando ali na mensagem, o 4-3-3, essa configuração ficaria muito claro que o Carrascal jogaria na direita, porque o Lino ele joga pelo lado esquerdo e gosta de pisar muito na linha lateral para agredir o adversário. E teríamos, podemos dizer assim, uma trinca de volantes, né? Pulgar, Jorginho e Saúl um pouco mais adiantado, com o Arrascaeta sendo esse falso 9. Eu não sei se daria muito certo dessa formação num 4-3-3 ou até mesmo no 4-1-4-1. Ele pode botar o Pulgar ali na frente de uma linha de 4 atletas, com Jorginho e Saúl juntos, né? Carrascal e Lino, com a Arrascaeta mais na frente. E ali as formações elas se confundem e se juntam. Você pode jogar no 4-1-4-1, no 4-3-3, no 4-2-4. Ele não abre mão de dois atacantes de força, isso é um fato. Né? A questão é, essa formação é para povoar o meio-campo, mas ela dá muito certo também quando você precisa ter a bola dominada. Então tem que ver se o Flamengo vai conseguir ser dominante ao adversário. Se você preenche o meio-campo, mas você não consegue ficar com a bola dominada, a bola vai bater e voltar, porque o Arrascaeta não é centroavante. E agora o Felipe tem uma grande dor de cabeça, que é essa situação do Pedro está fora, virtualmente, ainda não oficialmente, mas virtualmente fora da semifinal, o jogo de volta em Avejaneda, e principalmente porque o Bruno também já se manifestou oficialmente, publicamente, ontem na Zona Mista, que não quer jogar como 9. E a gente vai entrar nessa seara do Bruno agora. Então, por isso falamos do Juninho, do Wallace, mas mais precisamente, diretamente, citar o Bruno Henrique, que entrou ontem, e vamos ser justos, o Flamengo teve o gol no lado do Samuel Lino, teve uma boa oportunidade com o ex-jogador do Atlético de Madrid, mas a bola do jogo foi do Bruno Henrique. A bola do jogo foi do Bruno Henrique. E se não fosse o colombiano Jorge Carrascal, o jogo possivelmente seria 0-0. E aí a pergunta que eu fiz para o Felipe Luiz, representando o JS Online, na quarta-feira, passada, na vitória contra o Botafogo, foi porque ainda o questionamento do Pedro ser titular ou não, ele falou e respondeu que vocês falam como se o Bruno Henrique não conseguisse fazer gols, não soubesse fazer gols. O Bruno Henrique tem números. Desculpa, Felipe, o Bruno Henrique não tem números esse ano. O Bruno Henrique tem números em relação ao que ele conquistou ao longo da sua carreira no Flamengo. A idolatria dele não se questiona para muitos, e os números e a importância dele na história do clube. Mas o Bruno não tem números esse ano. E, de fato, o Bruno tem dificuldade de fazer gols esse ano. E a gente está avaliando essa temporada. O Felipe não pode se pegar ao jogo contra o Chelsea, ao jogo contra o Inter, e avaliar todo um cronograma de 10 meses. Supercopa, né? Foram os 3 momentos do Bruno Henrique. Exato. Só que a Supercopa, não desmerecendo, André, você ainda tem a situação que era no início de fevereiro, um Botafogo sem treinador. Então, assim, e ele sempre que tem a oportunidade lembra da dupla de ataque Bruno Henrique e Plata em fevereiro. Nós estamos em outubro. E aí a pergunta que a Ession Live fez para ele foi: se você diz que o campo fala, se você diz que o jogador se escala, não é ele que leva o jogador à linha, não é ele que leva o jogador para jogar, é que o jogador que não tem que negociar nem treinos. E ele falou na mesma coletiva que o Michel está imparável depois de entrar alguns minutos contra o Botafogo. Por que não ontem colocaram o Michel na direita e colocaram o Plata de 9? Porque o Plata... Isso é conversa fiada. Esse negócio do Michel é conversa fiada. É só pra dentro. O Felipe só fala pra dentro do vestiário. Mas, André, ele não tá nem aí pra quem tá falando, pra quem tá ali fazendo a pergunta. Então, mas aí... É triste e tá errado. Então, mas aí, só para poder avaliar, eu não tô ali para fazer pergunta para ele, piscina de jujuba e céu de brigadeira, meu. Claro. Não, você fez o teu trabalho. Eu tô falando que ele faz isso e ele tá muito errado. E eu espero que ele aprenda ao longo da carreira. Que ele tem que respeitar você que tá fazendo a pergunta, o torcedor que tá ouvindo. Ele tem que entender isso. Tipo, ele não pode dar uma resposta maluca. Não pode. Porque vai agradar o seu jogador. Porra, ele tem que achar um meio termo nisso aí. Tudo bem, ele também não vai detonar. Porra, não vou botar o Michel porque ele é muito ruim. Não vai falar isso, mas ele tem que achar um meio termo aí pra não te desrespeitar. Não desrespeitar o torcedor. E a pergunta para ele, André e Renan, que a Ession Live fez para ele, nós citamos o nome da empresa, foi se baseando em tudo que ele fala. Então, exatamente para provar que muitas vezes ele é incoerente. Porque ele diz que o campo fala, que o Michael ele é, como é que se diz? Imparável. Tá de brincadeira. Imparável. Ele tá de brincadeira, porra. Michael usa outro termo. O Michel não é imparável. Só se você falar que nem o Forrest Gump. Corre. Aí ele vai. Aí ninguém segura ele.
Ninguém segura ele. Agora, porra, no jogo ali, não dá pra falar isso, gente. E eu deixei bem Teve claro... outras coisas. Me lembra aí outras coisas malucas que ele falou uma ao longo porrada, do o Bruno ano. Henrique foi incrível contra o Vasco no 0x0. O Cebolinha foi determinante num jogo que jogou 5 minutos. O Pulgar é jogador de Barcelona e outros, né? Agora, a pergunta foi, e usando a oratória dele, as aspas dele, eu falei, você disse que o campo fala. E você falou para mim e para todo mundo que estava na imprensa, a resposta foi, vocês falam como se o Bruno Henrique não soubesse fazer gols e não tivesse os números. E eu falei para ele, não tem números. Esse ano o Bruno Henrique não tem números. Ou os números são baixos. O Carrascal mal chegou, tem mais assistências que o Bruno. Então, assim, eu falei, se você tá falando que o Michael tá imparável, e você colocou o Samuel Lino para cansar o Martirenha na direita, porque estava cansado, por que não botar o Michael na esquerda, perdão? Por que não botar o Michael na direita para cansar o Rojas e não precisar botar o Bruno, que vive uma má fase, e botar o Plata de 9? Vamos lembrar que nessa coletiva que ele falou do Michael e falou do Bruno, o Plata entrou de 9 no lugar do Pedro, perdão, e fez um dos gols. Nossa, e fez um dos gols da vitória. Então, por que não pegar o Plata, jogar de 9, que ele jogou contra o Bahia, jogou contra o Botafogo, e botar o imparável do Michel na direita, que estava no banco, e insistir no Bruno Henrique? Não tem nenhum motivo na insistência do Bruno Henrique. Não há a menor necessidade na insistência do Bruno Henrique. Mas, Júlio, o único que poderia entender o plano de jogo ali era o Bruno Henrique. O Michael, você sabe que ele era o atleta... Eu não sei. Ele disse que o Michel é imparável, cara. Eu usei as aspas dele. Eu sei, cara, mas a gente acabou de falar que ele diz isso muito mais para o vestiário dele do que pensando no que o torcedor realmente sabe e entende de futebol. Se não entendesse de futebol, cara, me desculpa, mas não faria uma série de críticas a determinados jogadores que não estão rendendo nada. Só que o Felipe Luiz, ele é teimoso. A gente sabe que ele é um treinador teimoso. Sim. Mas ontem não era jogo para o Michael, me desculpa, não era. Tudo bem. Então, mas não foi minha opinião. Foi baseado no que ele falou. Eu só questionei o que ele falou. Ele tem que ter uma coerência no que ele fala. Se ele não tem coerência, então ele tem que aprender com quem é mais experiente. É simples assim. Sim. O teu questionamento não está errado. Você está coberto. Ele falou que o buraco no meio-campo contra o Atlético Mineiro foi estratégico, pô. O cara diz que o buraco no meio-campo é estratégico, pelo amor de Deus. Pois é, a sua pergunta foi coerente. Não estou questionando a tua pergunta, não. Sim. Estou falando da forma como ele trata realmente determinados jogadores. Se ele fala que o Michael é imparável, se ele fala que o Juninho está treinando também, por que ontem o Juninho não estava no banco de reservas também? É isso, exatamente. Aqui, ó, e tem essa situação. O Bruno Henrique não tem condições de ser titular hoje, né, André? É difícil você imaginar um Flamengo ideal com titular. O Bruno Henrique, que ontem teve mais uma oportunidade e perdeu a bola do jogo, né? Perdeu a bola do jogo. O Bruno Henrique, ele primeiro teve aquela impressão assim, pô, ele tá mal por causa do problema que ele tá passando, né? De risco de ser suspenso, não jogar futebol mais e tal. Teve isso. Mas agora, assim, tudo bem, ainda tá ali numa zona cinzenta, digamos assim, né? Ele tá num efeito suspensivo, ainda vai ter outro julgamento, a coisa não acabou. Mas a impressão que dá é que o Bruno Henrique tá na reta final da carreira. Também acho. Né? E que ele não conseguiu se adaptar. Por exemplo, né? Todo mundo aqui, não sei a idade do Júlio, o Renan, com seus cabelinhos brancos, 41. Então você pegaram, sabe alguma coisa do Roberto Dinamite, né? O Roberto Dinamite se adaptou na reta final da carreira para jogar com o Romário, né? Recuando e tal. O Bruno Henrique, eu não vejo ele tendo essa adaptação. Eu até imaginei que ele poderia, mas depois, agora, com a sequência de jogos, ele não conseguiu se adaptar a jogar nessa função mais adiantado e tal, porque na esquerda ele também não consegue mais render, porque aí não tem mais força, não tem mais arranque e tal, ele não consegue mais render ali. Se ele tiver que fazer uma função defensiva, ele não tem perna para chegar na frente. Né? E jogando na frente, ele não está sabendo se fazer pivô, reter a bola, e a eficiência na finalização que ele tinha, ele não está conseguindo nem isso ter. Então ele realmente parece estar chegando no que se chama de ocaso, né? Ocaso da carreira. É isso que parece estar o Bruno Henrique vivendo. É triste, né? É chato, mas acontece com todo mundo. E às vezes é assim, ó.
Quando você olha, o cara não consegue mais dar a resposta no campo e tal. Então, eu acho que tá vivendo isso. Acho que o Felipe tem que pensar em outras soluções. Se não dá para ser o Juninho, tem que ser o Plata, dá uma outra chance do Wallace, dá uns cascudos nele lá e bota para jogar, mas tem que ser. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.